Ok, gente, eu vou resolver nesse vídeo o exercício 28 da lista 1, que nos diz o seguinte: para o projeto inicial de um forno de tratamento térmico, eu quero determinar a espessura mínima da parede do forno. E esse forno vai trabalhar a 1600 Kelvin, tá? Então, para fazer o projeto da espessura, eu vou calcular, eu vou supor inicialmente que a parede do forno seja um meio semi-infinito, com uma temperatura inicial de 300 Kelvin. E eu quero fazer a seguinte condição para fazer esse cálculo da espessura. A temperatura no centro da parede não pode aumentar mais do que 10% do valor inicial depois de 4 horas. Tá? Então eu deixo lá o forno a 1600 graus, com uma parede de espessura L, que eu não sei qual é ainda, e espero 4 horas. Depois de 4 horas, a temperatura aqui no centro da parede do forno não pode aumentar além de 10%, né? Ou seja, se a temperatura inicial é T0, a temperatura no centro tem que ser 1,1 T0, né? Depois de 4 horas de tratamento térmico no forno a 1600 Kelvin aqui desse outro lado. Tá, essa é a ideia. Então eu quero calcular a espessura dessa parede para que isso seja obedecido, né? Se é meio semi-infinito, eu já sei qual é o método que eu tenho que usar, essa equação que a gente viu nos últimos vídeos, né? E vamos começar a calcular os valores, né? Eu tenho que calcular primeiro T menos TS sobre T0 menos TS, né? Que é essa equação aqui, né? Ó, T menos TS, T0 menos TS. E o T é o tempo na posição e no tempo que eu quero, né? X e tempo que eu quiser. TS e T0 são as constantes do problema. Então aqui TS é 1600, T0 é 300. T, né, vai ser 1,1 T0, pelas razões que eu já disse. T0 é 300, então T é 330 Kelvin. Então T menos TS, T0 menos TS, eu faço a conta e eu chego a 0,97692. Esse é o valor desse lado da equação, né? Este lado aqui, 0,97692. De acordo com a equação desse método, isso tem que ser igual à função erro de um número, que eu vou chamar de z. Né? E eu tenho isso tabelado. Erf de z é igual a 0,97692. Aqui está a parte da tabela que interessa. Né? 0,97692 está entre esses dois valores aqui. Ou seja, eu tenho que achar um z que está aqui no meio. Interpolando, ele está bem perto do 1,6, mas não exatamente, né? Vai dar um z igual a 1,6032. Tá? Então esse é o z. Só que o z é x sobre 2 raiz de alfa t, como diz a equação, né? Aqui, ó. X sobre 2 raiz de alfa t. Eu preciso, portanto, calcular o x, né? O x aqui que seria o x no centro da parede. X é 2z vezes raiz de alfa t, né? Eu preciso calcular agora o alfa. O alfa está calculado aqui pelos dados do exercício. Né? É um alfa bem pequeno, né? Porque eu tenho uma parede de um forno, esse forno tem que ser feito de um material isolante, né? Um material de baixa condutividade. Portanto, eu espero mesmo uma difusividade térmica baixa, como isso aqui, né? Alguma coisa vezes 10 a menos 7, bem pequeno. Metro quadrado por segundo, né? Bom, calculando esse x, né? Eu tenho o z, eu tenho o tempo, que é 4 horas em segundos, né? Tem que multiplicar por 3.600. Calculei o alfa, chego a um x de 0,33 metros ou 33 centímetros. É o x da metade do forno, né? Não se esqueçam disso. Portanto, a parede inteira tem que ter 2 vezes isso, né? 66 centímetros. Essa é, então, a espessura que eu preciso usar, né, de acordo com o método dos meios semi-infinitos, né? Esse é o resultado que a aproximação me fornece. Eu preciso de uma parede de 66 centímetros, é bem grande, né? Para conseguir essa proeza, tá? Reparem que para esse comprimento 0,66 metros, né? Se eu calcular esse número, eu vejo que ele é igual a 3,2, que é maior que 2, né? É isso para a gente ver se vale a aproximação, né? Esse número aqui, ó, L sobre 2 raiz de alfa t, tem que ser maior do que 1,83 ou maior que 2. E realmente, né, 3,2 é maior do que 2, mostrando que a hipótese é válida, né? Depois de 4 horas
de tratamento térmico dentro do forno, o centro da parede do forno não aumentou além de 10% da temperatura inicial e o calor nem chegou do outro lado. Portanto, vale o cálculo que eu fiz. Legal, pessoal? Tá? Então é uma maneira de vocês verem a aplicação desse método ou dessa aproximação em casos práticos, tá? Obviamente que a gente não vai, ninguém gosta de uma parede de 66 centímetros de espessura, né? Então existem outras maneiras de você garantir que a temperatura não escape do forno, né? Usar várias camadas, por exemplo, ou refrigerar a água, ou refrigerar por algum fluido, né? Entende? Você tem várias maneiras de fazer com que a parede de um forno não seja assim tão espessa. Tudo bem? Mas, se você quiser usar apenas uma parede refratária de tijolos, né? Você pode e dá. Só que aí a espessura da parede tem que ser uma coisa grande. Se você estiver satisfeito com isso, se não for problema, tá ok. Tá? É isso então, gente. Esse foi o último vídeo antes da prova. Espero que todo mundo vá bem, tá? E estude durante essa semana para isso. Então, abraços até semana que vem e valeu, tchau, tchau.